a propósito da página, dá um passo atrás, né? Porque a gente já disse, é famoso, é um dado, né? A propósito da página, a gente pensar por que se tornou famoso, né? Olá, boa tarde a todos, todas e todos que acompanham a gente aqui em mais um programa do projeto A História em 60 Minutos, um projeto que tem a intenção de reunir convidadas e convidados que trabalham na área de história para pensar um pouquinho questões bem importantes, mudanças na nossa área de atuação e reunir, né, em entrevistas gravadas esses profissionais e suas ideias ao longo desse ano de 2022. Reforçando que as entrevistas entram toda sexta-feira às 17 horas, no canal do Departamento de História do SERES UFRN, também no canal do Programa de Pós-Graduação em História do SERES UFRN, e tem uma versão em Spotify, basta procurar o perfil História em 60 Minutos no Spotify, e lá também tem a versão em podcast das entrevistas que nós disponibilizamos toda sexta-feira, né? Em simultâneo, então, nesses 3 canais toda semana. E reforçando também que nós divulgamos o projeto pelo Instagram, @60_história, 60 por extenso, né? E também por lá todas as entrevistas são divulgadas, os debates do grupo de discussão e assim por diante. A agenda do projeto está toda no Instagram, nosso canal oficial de divulgação. Hoje eu tenho uma alegria imensa de receber aqui a professora, historiadora Ivânia Valim Suzin, né? Que é professora de História, é pesquisadora de História também, doutora em História pela Universidade Estadual de Campinas, né? E nós estamos aqui para falar um pouco sobre a trajetória de pesquisa da professora Ivânia Valim e também, principalmente, sobre um projeto novo, interessantíssimo, que é um desdobramento da tese de doutorado que ela defendeu na Unicamp no ano passado. Muito bem-vinda, Ivânia. É uma alegria imensa ter você aqui hoje com a gente. Obrigada, Evandro. Alegria minha de estar participando desse programa, que já recebeu tantos historiadores e historiadoras que eu admiro, que eu acompanho. E prazer também estar falando com você e ter a oportunidade de compartilhar, né, o que a gente vem fazendo com as pessoas aí que estão acompanhando a História em 60 Minutos. Eu que agradeço. É muito bom poder contar assim com amigas e colegas assim como você, né, e que têm ideias interessantíssimas e que eu acho importante que sejam trazidas assim, né? É uma colaboração importante. A tua entrevista é uma colaboração muito importante para esse projeto. Então, desde já eu agradeço. E eu vou começar a nossa entrevista aqui com uma pergunta que eu coloco para todas as convidadas e convidados, né? Que é para a gente, de fato, assim, abrir uma discussão. A gente que atua nesse campo, né? Tem formação nesse campo. Então, a ideia é te perguntar o que é, na tua opinião, pela tua experiência, a história no século XXI, em 2022, nesse momento, no Brasil e no mundo? Bom, Evandro, eu acho que a história em 2022, principalmente para nós que estamos no Brasil, né, é a possibilidade da gente situar um pouco numa certa diacronia, né, o que está acontecendo, não só em termos políticos, mas em termos sociais, em termos culturais. Também para a gente saber se movimentar um pouco em relação a isso, né? Eu acho que às vezes a quantidade de notícias ruins, de eventos ruins é tão grande que a gente se sente um pouco preso, né? Um pouco um joguete assim desse tanto de novidade, como se a gente não tivesse, como se a gente tivesse em algum momento perdido, né? A capacidade de ser agente mesmo de transformação nesse momento. E eu acho que a história ela possibilita, a partir desse conhecimento do passado, dessas outras experiências, nos permite nos colocar de volta no nosso tempo, né? Como de fato, com a possibilidade mesmo de transformar esse momento que a gente está vivendo. Eu acho que história é cidadania, né? Conhecer, saber não só a história política do Brasil, mas entender quais são as causas, né? O que está acontecendo de irrupção em termos de causas sociais hoje, o que isso tem a ver, né, com o passado recente do Brasil, né? Quais são aí os debates mais importantes em relação à desigualdade social, ou a questão das mulheres, né? Ou o movimento negro, ou mesmo a história indígena, né?
e ter noção desses debates, né? E saber exatamente como é que isso vem surgindo no tempo presente, quais são as questões que o presente está fazendo para esses passados recentes é fundamental. Então, eu vejo que a história em 2022 no Brasil, ela está super acelerada, né? A gente tem essa impressão de que a gente não vai conseguir compreender as coisas de fato, mas ao mesmo tempo eu acho que ela é esse momento de reflexão, né? Quando a gente consegue parar e perceber esses movimentos mesmo que a história, principalmente a história do Brasil, que eu acho que ela está tão densa e tão complexa que eu nem consigo pensar em mundo, apesar da gente também estar vivendo essa possibilidade eminente de um terceiro conflito mundial. Mas no Brasil a gente já tem tantas questões, né, que nos remetem a esses passados não resolvidos, a essas memórias que não foram trabalhadas, né, como a própria ditadura militar, que a gente já tem bastante matéria para a gente pensar e para a gente refletir. E eu acho que é isso, a história nos coloca no tempo presente, no nosso tempo, ao mesmo tempo que nos permite entender que a gente também é o resultado, né, de uma série de contextos anteriores a nós, e o quanto isso nos recoloca nesse lugar de agente mesmo de transformação. Eu acho que é quase esperança, né? É como se a gente tivesse a possibilidade de esperançar, olhando para uma trajetória mesmo, né? Tem coisas que estão acontecendo no Brasil que nós não podemos admitir que elas vão, de fato, colocar fim, né, em processos que muito lentamente vêm se desenvolvendo, que são processos de luta, de conquista das minorias, e são coisas pelas quais a gente precisa seguir defendendo, né? A gente precisa seguir atento. Então, acho que história é isso, nesse momento, né? Essa possibilidade de ação, de agência o tempo inteiro. Sim, a tua resposta aponta assim para aspectos bem interessantes assim, né, para o que essa pergunta ampla assim coloca, e é desafiador até pensar numa pergunta tão ampla assim, né, mas coloca dois pontos que me chamaram muita atenção, que é justamente a nossa responsabilidade com algumas pautas, né, com algumas agendas, assim, você frisou aí história indígena, né, as questões de gênero, né, as questões que envolvem a luta antirracista e assim por diante, né, aquela ideia de que, independentemente do contexto, essas pautas são responsabilidade da história, ou são responsabilidades históricas, né? Por um lado, assim, eu pensei isso a partir da tua resposta, e também pensei que, para além da questão da responsabilidade da história, que é nossa, mas é de todos, na verdade, como você disse, a história é uma questão de cidadania, uma questão política, coletiva, né? E também uma questão de uma certa crença, assim, que também eu acho que é importante a gente falar sobre isso. Uma certa crença de que a história é importante, uma crença na história mesmo, né? A ideia da esperança que você trouxe, né? Assim, a gente tem que acreditar em alguma coisa, e a história como se fosse um referencial, né? Eu acho que é um pouco por aí. Porque também vem sendo tão atacado, né? O próprio passado histórico, né, vem sendo muito atacado, né? Quando você coloca em dúvida se realmente houve tortura na ditadura, se realmente a ditadura foi algo que foi antidemocrático, foi anticonstitucional, você está colocando em dúvida também o passado histórico. Então, recuperar um pouco essa referência, né, de que as coisas realmente aconteceram, e claro, há diversas interpretações, mas as coisas aconteceram, né? E nesse mar de absurdos, a gente se apegar um pouco, né, nessas possibilidades mesmo de pensar o passado a partir do conhecimento que foi produzido, né? Uhum. A história como um lugar seguro, né? Isso é bacana também de pensar. E nesse sentido, assim, Ivânia, sobre o ensino de história, um tema que também a gente sempre mantém aqui na agenda de perguntas para nossas convidadas e convidados, né?
assim, a importância do ensino. Acho que, de certa forma, já encaminhou até nesse sentido a resposta, mas te ouvir, assim, um pouquinho nesse sentido, a importância do ensino de história nesse momento, assim. Olha, Evandro, eu tive uma experiência, né, no ano passado, dentro de uma turma de ensino médio, né, como professora de história, e eu acho que falar de história hoje, né, de ensino de história, pensar história em sala de aula, é também debater, né, o tempo presente e o tempo inteiro. A gente não consegue mais falar de história, talvez nunca tenha conseguido, mas hoje mais do que nunca, né, a gente falar de história perdido lá no passado, né? Sempre a gente está, de alguma forma, relacionando com as coisas que estão acontecendo agora, com as notícias que as pessoas leem nos jornais. Inevitavelmente, a internet, as redes sociais, a propagação de fake news, né? Uma série de narrativas, né? Milhares de narrativas a respeito de fatos históricos. Então, o ensino da história em sala de aula, né? Eu não sei se eu posso chamar de ensino formal, porque também há ótimos canais de YouTube ensinando história, há ótimas páginas de Instagram ensinando história, mas a importância do ensino de história é justamente assinalar esse lugar, né, da narrativa mesmo sobre aquilo que aconteceu, né, de pensar as coisas a partir de um ponto de vista crítico, né, de se colocar de fato como alguém que está pensando aquilo a partir de fatos, né, de reflexão, de documento, né, enfim, dessa possibilidade aí que o método de se fazer história mesmo nos possibilita, que isso realmente aconteceu, né? Eu tenho aqui documentos, essa é a prova, quais são as interpretações possíveis a partir disso, quem que está interpretando, quais são os interesses. Tudo isso não é tão claro assim quando você está lidando num ambiente de internet com fake news, quando você tem pessoas lendo manchetes apenas de textos na internet, né? Você tem também uma dificuldade, né? Um certo gap entre o conhecimento que se produz na academia e esse que circula, né, nas redes sociais, né? Seja pelo uso de vocabulário, seja porque há, enfim, uma forma mais rebuscada de escrever, né? E essa adaptação entre o que seria um artigo científico e uma crônica de jornal às vezes não acontece. Então, eu acho que ensinar história hoje em dia está tratando de tudo isso. Quando a gente fala de história, a gente fala, inclusive, de como que eu leio, né, um texto, né? Como é que eu entendo se esse texto é, de fato, uma notícia verdadeira, um texto verdadeiro ou uma fake news, né? Se esse texto realmente está questionando uma visão de passado que era problemática ou se ele está construindo uma visão problemática de passado. E como é que você faz isso, né? Eu acho que dentro da sala de aula o exercício acaba sendo esse, né? A gente hoje tem essa discussão já está colocada, né? Como em relação à quantidade de tempo que uma pessoa consegue se concentrar vendo um vídeo, ou a quantidade de tempo que uma pessoa consegue se concentrar para ler um texto, ler um livro. E a gente sabe que o conhecimento histórico se faz, né, muito a partir de texto, a partir de escrita. Então, quando você está ensinando história, você está falando de história, você também está pensando nessa prática da escrita, da leitura, da crítica textual, né, e da compreensão textual, de como eu vou pegar dois textos aqui, comparar esses dois textos, né? Quais são os pontos importantes que eu preciso levar em consideração para, de fato, compartilhar um texto na internet com outra pessoa, né? Então, eu acho que é cada vez mais político ensinar história, é cada vez mais esse conhecimento ele é cada vez mais demandado, né, para ser posto em prática, né? Eu não vejo mais como que a gente vai interessar ou como que a gente vai se comunicar com
as gerações mais jovens em relação ao ensino de história, ao conhecimento histórico, se a gente não estiver o tempo todo pensando no contexto de vida, no contexto presente, né, onde esses alunos estão inseridos, sejam eles crianças, adolescentes ou jovens, né, onde eles estão inseridos, com o que eles interagem e quais são as ferramentas que, de fato, eles precisam para se movimentar no mundo. Eu volto, né, à ideia de que história forma a cidadania, porque eu acho que tem muito a ver com isso. Conhecimento histórico permite que o sujeito se torne um cidadão no sentido de que ele consegue se movimentar, né, nesse universo gigantesco de informação, né, de debate, de um disse isso, o outro disse aquilo, né? E como é que eu faço? Para onde é que eu vou? Para quem que eu olho, né? E eu acho que o próprio ensino de história ele acaba entrando nesse lugar, inevitavelmente, né? Não só quando a gente está falando especificamente de questões que estão reverberando no nosso presente, mas em qualquer questão, a gente vai estar lidando com o livro, a gente vai estar lidando com o texto, e isso é inevitável, né? Então, acho que é um pouco nesse sentido. Sim. Essa vontade de ser agente, assim, me evoca muito a tua fala nesse sentido, assim, essa vontade, esse reconhecimento de que, né, somos cidadãos, somos sujeitos e podemos agir, essa vontade de agir no mundo e se colocar justamente nesse mundo onde tem tantas opiniões, tantos pontos de vista, e eu acho que achei muito bacana também você colocar a dimensão escrita, a dimensão de escrita e de leitura que é próprio da história, e as narrativas mais longas, assim, ideias com começo, meio e fim, minimamente sistematizados, em contraposição ao mundo das redes sociais, ao mundo dos aplicativos, que é totalmente fragmentado, e a gente tem que encontrar esse meio caminho, né, entre esses dois mundos, porque, enfim, é uma realidade, essas formas da linguagem do audiovisual, por exemplo, tal como eles já há décadas se desenvolveu, mas também o mundo do audiovisual que está colocado propriamente no mundo da internet, que aí já torna a coisa ficar mais complexa ainda, né? Então, por vários motivos, assim, quem são os produtores, quais são os canais, quem é que controla a circulação de informação na internet. Exatamente. Assim, né? Então, isso... E eu acho que é urgente essa mediação, né, entre o que a gente entende por ensino de história na universidade e o que, de fato, um professor consegue fazer numa sala de aula, né? E como que esse professor, de fato, está munido, a partir do momento que ele termina lá a sua licenciatura, ele realmente está munido com as ferramentas necessárias, né, para entrar numa sala de aula e lidar com adolescentes, com crianças, né, que estão aí muito mais versadas nessa linguagem, sabe? Eu até lembrei agora de um exemplo, eu encontrei esses dias uma jovem estudante de graduação em Sociologia no TikTok falando sobre Pierre Bourdieu. E assim, Pierre Bourdieu, a gente sabe que não é exatamente uma literatura tão simples, né? Mas ela transformou isso numa linguagem extremamente simplificada. Eu tenho certeza que ali ela comunicou, né, com muito mais gente do que boa parte dos professores que tentaram se ater a Bourdieu. Eu não estou comparando o professor, doutor, enfim, com a menina que está iniciando a graduação e fez um TikTok, mas eu estou dizendo o quanto é interessante essa possibilidade, né, de realmente a gente ter essa outra linguagem agora, né, e esse outro formato que pode atrair a atenção desses jovens para as ciências humanas como um todo, né, que pode realmente colocar esse debate sociológico, histórico, político no centro novamente, né, a partir do interesse que um tipo de vídeo como esse pode produzir numa rede social. Então, eu vejo isso com muita atenção, porque eu não sei se tem como a gente ignorar que você entra numa sala de aula hoje de adolescentes de 11, 12 anos, 100% deles estão segurando um celular, 100% deles estão produzindo conteúdo, né? Então, essa consciência crítica até do que eu vou produzir de conteúdo, né? Como é que eu vou me comunicar,
Isso também acaba entrando como debate ali na sala de aula de história. Exatamente. E aí a gente percebe que existe a possibilidade, se a gente pensa na ideia de uma história responsável, que é uma ideia que tem aparecido em várias entrevistas aqui, e a tua fala inicial também vai nesse sentido, né? Se a gente pensa numa história responsável, não, aí a gente pode ir além da ideia de performance, tipo, a internet é só performance, ou é vazio de conteúdo, não tem profundidade. Depende, se for feito com uma certa responsabilidade por quem está envolvido nos projetos, o problema não está exatamente na plataforma e nem no que ela impõe, assim, em termos, Exatamente. mas no que é montado, né? E nesse sentido, eu queria te perguntar agora, como é que, sobre o teu percurso formativo e o que te levou justamente, está falando de imagem, está falando bastante disso, eu sei que é um campo que você sempre se interessou, né? Aí eu queria te ouvir um pouquinho sobre o teu percurso para chegar no fotojornalismo, para chegar, a gente vai falar já sobre a tua tese, né? Esse percurso do trabalho de interesse pela imagem, assim, como é que foi? Como é que você chegou nesse campo? Bom, Evandro, na verdade, ainda na graduação, né, a partir de uma bolsa de iniciação científica, eu tive acesso a um acervo de um engenheiro arquiteto lá de Porto Alegre, que foi responsável pelo projeto da Vila IAPI, né? Que fez parte aí dos projetos nacionais de habitação do Estado Novo, né? O IAPI, o IAPC dos comerciários, o IAPB dos bancários. Lá era o IAPI dos industriários. E esse engenheiro, na verdade, era um colecionador, era uma pessoa que colecionava livros, cartões postais. Em algum momento da sua vida colecionou orquídeas e também colecionou fotografias, né? Então ele tinha dentro desse acervo centenas de fotografias que contavam aí a história desse projeto, desde a terraplanagem do terreno até a inauguração das casas. Então são cerca de 12 anos que foram fotografados. Ele acabou construindo um álbum, né, com legendas manuscritas, e ainda havia o que eu considerei uma espécie de descarte, né, as fotografias que não entraram nesse álbum, mas que também tinham ali um porquê de não terem entrado e também por isso eram interessantes. E a partir desse contato com o acervo, eu poderia ter trabalhado com, enfim, com qualquer uma das facetas do acervo, mas as fotografias imediatamente chamaram a minha atenção. E foi aí no mestrado, depois, né? Eu começo na iniciação e aí depois isso vira o meu projeto de mestrado. Eu escrevo a dissertação e foi, de fato, o meu primeiro grande mergulho aí na cultura visual. Né? As imagens, de fato, saindo um pouco daquela questão mais semiótica, né, da imagem, e indo para a questão mesmo da imagem como artefato, né, essa imagem que circula e produz efeitos, né, que também conta uma história a partir da sua produção, né, e da sua circulação. Então, isso começou a me interessar muito. E, claro, na Unicamp, né, a gente tem o departamento, foi onde eu fiz meu mestrado, a gente tem um departamento de história muito próximo do departamento de artes visuais, e isso acaba facilitando bastante esse trânsito, né, interdisciplinar, tanto da história da arte, mas também da comunicação, com os estudos visuais em história, né? Então, eu acho que se a gente fosse pensar dentro do conhecimento historiográfico, a imagem ela também tem um percurso, assim como o Mark Bloch vai falar das fontes e de como há ali uma historiografia do uso das fontes escritas ou das fontes orais, há também essa historiografia do uso das fontes visuais, né? A fonte visual saindo daquele lugar de ilustração apenas do livro e indo para um lugar de agente mesmo, né? Quais são as informações históricas que as imagens me dizem, que não outro documento escrito me diz, né? Mas sim as imagens. E aí a gente tem, por exemplo, a Ana Maria Mauad falando dessa composição de séries fotográficas, né? De onde eu consigo desprender ainda uma narrativa a partir
dessa composição de várias imagens de um mesmo acervo ou de acervos diferentes. Então, isso começou, de fato, no mestrado, a partir da fotografia de arquitetura, que me levou também a estudar um pouco de arquitetura, mas o interessante de lidar com imagem é que justamente o referente da imagem ali, né, ele não é a coisa mais importante, né, mas sim de que forma as pessoas se relacionaram com essa imagem, porque o historiador ele não estuda imagem, né, ele estuda a história dos homens no tempo, então ele estuda quem produz as imagens, então é um pouco nessa ideia, eu vou pegar a imagem para pensar, né, a sociedade que produziu, a sociedade que consumiu, a sociedade que fez essa imagem se tornar uma imagem ícone, que fez essa imagem ficar esquecida, né, que colocou essa imagem no museu ou na primeira capa de um jornal. Então, eu acho que isso tudo começou a ficar muito mais interessante para mim a partir do acervo do Gardolinski. E o interessante dessa pesquisa, né, do mestrado, é que a gente tinha grandes fotógrafos fotografando outros conjuntos dessa mesma iniciativa de habitação do Estado Novo, né? A gente tinha fotógrafos como Thomas Farkas, né? E fotografando de fato aqueles prédios, né, modernistas, que era o que estava sendo proposto em boa parte dos outros projetos. Mas lá em Porto Alegre, o projeto não apenas propôs um bairro em formato cidade-jardim, que era totalmente diferente, como também os fotógrafos que fizeram as fotos não eram grandes fotógrafos como Thomas Farkas, eram simplesmente fotógrafos amadores. Então tem uma outra perspectiva, um outro ponto de vista. Não são fotografias que foram parar nas revistas de arquitetura da época, ao contrário dessas outras, né, dos conjuntos do Rio de Janeiro ou de São Paulo. E tudo isso vai tornando o acervo mais interessante. Então, eu acho que meu primeiro contato com imagem, né, acaba sendo o acervo do Gardolinski, que está lá no NPH, na URGS, para quem quiser acessar, né? Ele agora está mais organizado do que nunca, né? Está mais disponível do que nunca e ainda tem pesquisa para caramba para fazer em cima desse conjunto aí. Muito legal ouvir falar dessa trajetória, né? Porque tem um percurso que foi te levando, né? Sempre teve interesse, pelo que eu sei mesmo, né? Pela fotografia, pela imagem, né? E aí a gente chega na tese de doutorado que você defendeu no ano passado, na Unicamp, né? Uma pesquisa orientada pela professora Silvana Rubino. O título da tese é Onde Queres Bandido Sou Herói, o enquadramento da celebridade criminosa, 1926-1964. Então, agora eu queria te ouvir um pouquinho falar sobre a tese, os caminhos que você percorreu para o desenvolvimento dessa tese e essa migração desse tipo de material, que é esse acervo Edmundo Gardolinski, que tem a ver com outros interesses de discussão que ele permite, e essa migração para o fotojornalismo, né, e para o jornalismo de celebridade e também sobre a bandidagem, né, sobre os crimes, enfim, de maneira geral. Evandro, eu acho que o ponto em comum entre mestrado e doutorado é, de fato, a cultura visual, mas no doutorado eu resolvi assumir uma curiosidade particular que eu sempre tive, né? Eu pensei, olha, eu preciso ficar 4 anos, no mínimo, estudando o mesmo assunto, então tem que ser um assunto que eu considere de antemão já muito interessante e que, a partir do momento que eu comece a pesquisa, ele vá se desdobrando em coisas mais interessantes ainda. Então, eu parti, de fato, de uma curiosidade minha, que eu acho que é uma coisa bastante importante também de se admitir em termos de pesquisa histórica, porque os nossos objetos de pesquisa têm muito a ver com quem nós somos, né? Com a nossa identidade enquanto sujeitos, enquanto historiadores também, mas com a nossa experiência de vida, com a nossa experiência de classe, né? E aí eu acabei admitindo que eu queria, sim, estudar imagens associadas ao banditismo, né? E aí, quando eu comecei a fazer esse estudo, na verdade,
a questão da celebridade ainda não era uma questão tão clara. Eu queria, na verdade, pensar essa circulação de imagens de bandidos nos jornais, imagens que antes estavam restritas aos arquivos policiais, né? E que a partir ali de final de 1920, 1930, com o desenvolvimento da técnica de imprensa, começam a aparecer nos jornais em maior número e em diferentes contextos, né? Tanto contexto de perseguição, quanto de procura-se, quanto contexto mesmo de prisão e morte dos bandidos. Então, eu começo a me interessar por isso, e minha porta de entrada foi a história do cangaço, né? E eu não tinha a menor ideia de que havia um mundo, né, para se pensar sobre o cangaço. Na verdade, eu acho que o cangaço, a história do cangaço, né, o pessoal, os historiadores, principalmente historiadores da região Nordeste, já tem aí apresentado ao longo dos anos um farto material, assim, né, de excelência em relação a esse tema, mas é realmente uma das histórias mais interessantes e mais profícuas da historiografia brasileira. Eu não sei se a gente, em algum momento, vai conseguir chegar perto de dizer tudo sobre o cangaço, né? Mas eu começo a estudar o cangaço e, claro, a partir do interesse de fotografias, a gente chega ali naquele acervo produzido pelo Benjamin Abraão, com fotos sensacionais, né, dos cangaceiros posando durante esse período que o Benjamin conseguiu acessar o grupo e está com eles, de fato, fotografando, né? Ele faz, inclusive, a película, né, que a gente tem aí hoje 12 ou 13 minutos apenas, porque foi alvo aí da ditadura do Estado Novo. Mas a primeira entrada foi o cangaço. E aí eu começo a perceber que muito da fama do Lampião, que é inegavelmente o bandido mais famoso do Brasil, né? Não é à toa que o Hobsbawm fala dele, não é à toa que ele é aí um símbolo, né, do turismo também na região Nordeste até hoje, porque ele é um dos elementos mais conhecidos e reconhecidos como parte dessa região. Então, essa fama de Lampião estava muito associada ao tipo de imagem que circulava dele nos jornais, né? A gente tem um bandido que foi perseguido durante 20 anos e que aparecia nos jornais portando as suas armas, extremamente bem vestido, né, com moedas de ouro nos chapéus, na cartucheira, no cinto, rodeado do seu bando, da sua companheira, dos seus familiares, sempre altivo, né, e de forma nenhuma acuado, né? Não só o Benjamin fotografa Lampião, como ele vai passando por diversas cidades e procurando fotógrafos, e ele adorava fotografia, vai se deixando registrar. Então, Lampião foi esse primeiro elemento que chama atenção para essa possibilidade de se falar, de fato, em celebridade atrelada ao banditismo, atrelada à transgressão, né? E aí, quando você vai para a documentação, e aí é fotojornalismo, mas não só, né? Toda essa documentação de imprensa, você percebe que, com o passar dos anos, as pessoas vão interagindo e vão interagindo com essa imagem. Muita gente nunca viu o Lampião, mas todo mundo sabia quem era Lampião, porque a foto dele estava no jornal todos os dias, né? Em jornais aí da região Sudeste, inclusive, que tinham 2 ou 3 edições no final de semana, a gente tem Lampião nas 3 edições, né? E uma coisa que estava acontecendo lá na região Nordeste, aqui na região Sudeste, está sendo replicada também com a mesma repetição, com a mesma quantidade. E aí começo a pensar na celebridade. A celebridade é, de fato, algo que se veicula a partir da imagem, do rosto, né? E aí eu acesso os estudos de celebridade, começo a ler sobre isso, né? São estudos muito mais desenvolvidos nos Estados Unidos, por conta, obviamente, de Hollywood, e no Reino Unido, também, obviamente, por conta da coroa, né, da família real, né, essa existência dos tabloides já há muito tempo. Então, nesses lugares, né, esses países anglo-saxões também, Austrália,
A gente tem uma maior quantidade de produção, tem periódicos sobre celebrity studies e uma crítica, uma análise e, inclusive, um aceite de que a celebridade é, de fato, uma porta para se pensar a sociedade, né? Aqueles que a sociedade torna célebres falam muito mais sobre a própria sociedade do que sobre si mesmos, né? Então, nesses países, eu acabei localizando uma bibliografia específica sobre celebridades de bandidos. E aí foi a deixa que eu precisava realmente para seguir por esse caminho, ainda que em termos de bibliografia brasileira eu não tenha encontrado tanto diálogo, né? Mas eu consegui dialogar aí com referenciais desses países. No Brasil, a gente tem um núcleo de estudos da celebridade na Universidade Federal de Minas Gerais, né, com a professora Vera França, e ainda ligado aí à comunicação, né? Eu acho que entre os historiadores, o estudo da celebridade ainda não é tão comum, talvez nada comum, né? Eu acabo falando de celebridade muito mais com o pessoal da comunicação ou da sociologia ou da antropologia do que com a história. Ainda que eu tenha conseguido, ao longo da escrita da tese, mostrar o quanto determinado bandido ser famoso em determinada época tinha a ver, né, com o funcionamento da sociedade daquele período, né, com a produção de outros objetos culturais, né, com a circulação de hábitos, né, de formas de viver, de práticas mesmo, né, que acabavam se veiculando a imagem desses bandidos da forma como a mídia se aproveitava deles, né? Porque, no fundo, essa relação entre crime e celebridade está mediada aí por esse espetáculo midiático, né, da própria imprensa em relação ao crime. Então, eu acho que é um pouco isso, Evandro. Eu não sei se você quer que eu fale mais dos outros capítulos, porque o primeiro capítulo da tese acabou sendo sobre o próprio Lampião mesmo. Sim. E aí, na tese, além do estudo do caso de Lampião, você também examinou o caso de alguns bandidos, como bandidos no Rio de Janeiro, né? Isso Sim. em São Paulo, né? Também, né? Fiquei com o Rio de Janeiro e em São Paulo. Em São Paulo, eu pensei no Promessinha, que é um bandido do ano de 1958, que era um bandido branco e jovem e que se encaixava aí num certo ideal de beleza da época, né? No momento que a gente estava começando a receber as primeiras cópias aí de O Selvagem, com Marlon Brando, ou do Juventude Transviada, com James Dean. E aí entra o Promessinha, que é rapidamente associado a essa juventude da jaqueta de couro, da motocicleta, mesmo que ele fosse um jovem periférico, bem pobre, né? Mas a forma como ele se vestia também dialogava um pouco com esses códigos visuais aí da juventude da época. E tanto para Lampião quanto para Promessinha, a gente tem esse oposto racial, né? No caso de Lampião que não se considerava negro, mas obviamente não era uma pessoa branca, poderia ser considerado uma pessoa não branca, e Corisco, que era o galego, o diabo louro, né? O cangaceiro de olhos verdes. E a diferença de tratamento da imprensa já nessa época em relação a Lampião ou a Corisco, né? Lampião, que era o maluco, o demônio, o monstro, e Corisco, que era um cara mais apessoado, mais responsável, mais, sabe? Esses adjetivos que se ligavam à imagem de um e de outro. E no caso do Promessinha, que era branco, a gente tem o oposto, que é o Jorginho, que era parceiro dele. Eles cometiam assaltos na cidade de São Paulo. Não há, de fato, provas de que tenham matado alguém, apesar de terem sido acusados de crimes de violência contra as pessoas, mas, a princípio, cometiam violência contra patrimônio. E a diferença entre Promessinha e Jorginho, a gente tem pouquíssimas fotos de Jorginho nos jornais, né? A gente, no filme Cidade Ameaçada, que foi feito sobre a história do Promessinha, Jorginho também é um coadjuvante, né? E até o final, na pena, né, dos dois, a gente tem uma diferença absurda entre a pena que Promessinha recebe e a pena que Jorginho recebe, basicamente pelos mesmos crimes.
Então, essa questão racial também não estava prevista no início, talvez por ingenuidade minha, mesmo porque eu vou falar de banditismo no Brasil. Obviamente, a questão racial vai se impor, né? E aí a gente chega no cara de cavalo, que é aí o bandido carioca, negro, periférico, e que é uma das primeiras vítimas, né, dessa gênese de grupos de policiais armados que hoje a gente conhece por milícia, né? Então, o cara de cavalo, ele não ascende a essa celebridade enquanto vivo, porque, obviamente, a celebridade, ela deriva também de algo que seja excepcional, né? Ou uma pessoa que é muito rica, uma pessoa que é muito talentosa, uma pessoa que é muito inteligente, uma pessoa que é muito bonita. E no caso de um bandido negro, essa excepcionalidade esbarra numa própria expectativa social em relação a um homem negro periférico, né? Ou seja, um homem negro periférico se torna bandido, não é entendido como excepcional, diferente lá do homem branco, né? Que aí a gente pode pensar no Leonardo Pareja, ou mesmo no Dom, que foi objeto aí da série da Amazon recentemente, né? Esses bandidos brancos de classe média que ninguém espera que se tornem criminosos. Então, até quando assume a possibilidade do desvio, a branquitude acaba tendo aí esse privilégio em relação à forma de tratamento da imprensa, a aceitação do público e, consequentemente, o nível de violência que vai receber da polícia. E é interessante que o cara de cavalo é morto, então, com 68 tiros, né? Esse número varia muito, eu estou falando aí o número que eu achei com mais frequência, mas foram muitos tiros, né? Ele foi executado, foi fuzilado. E então ele não ascende a celebridade enquanto vivo. Depois de morto, né? Ele acaba se tornando aí objeto de duas obras do Elliot Sica, um bólide, que é uma caixa, né? E depois um outro cartaz, onde ele coloca a foto do cara de cavalo, que era a mesma foto da identidade dele, né? O Manuel. E é interessante porque é no contexto justamente da arte marginal, né? Então, o título da tese, Onde Queres Bandido, Sou Herói, se refere um pouco a esse jogo, né, com a imagem do cara de cavalo. Ele acaba sendo, enquanto vivo, o bandido mais procurado do Rio de Janeiro nos últimos 2 meses de vida, e depois de morto, então, é que ele ascende a esse lugar do herói, e aí sua imagem vai ser associada à resistência, né? A esse lugar do desvio, que é também um lugar político, né? Apesar da sua vida naquele momento não ter sido defendida por nenhum desses agentes aí da Zona Sul que depois o transformaram em herói. Mas basicamente é isso, né? A tese deixa espaço para pensar questão de gênero, né? Tem toda uma relação aí da celebrização de mulheres bandidas também, e todo esse embate que as mulheres vão sofrer da mesma forma que as pessoas pretas, mas nesse lugar de também não corresponderem à expectativa da mãe, da mulher amável ou da própria vítima, mas serem bandidas. E basicamente isso, Evandro. Tem muitas questões, mas eu acho que a questão racial aí em relação à celebrização de criminosos acabou se tornando uma coisa fundamental. E esse ponto, né, fundamental que você apontou para a questão racial é mais um elemento de interesse que já é muito forte. O tema da tua pesquisa é muito atraente, né? Não só para nós, assim, em termos profissionais, mas em especial para a sociedade como um todo, né? O tema da celebridade já é um tema que deveria ser muito mais histórico do que ele é, né? Porque, enfim, é um dado importantíssimo desde o século XX, né? A celebrização e tal, e a questão da violência também, e as seduções da violência, das imagens de violência, do registro da violência, né? Para o caso brasileiro. Então, agora eu queria aproveitar, no tempo que nós temos ainda, para ouvir falar um pouco sobre o teu projeto atual, né? O projeto que vai ser veiculado pelo Instagram, projeto Bandidos Célebres,
que tem uma decorrência, eu queria que tu falasse um pouquinho sobre isso, tem uma decorrência, obviamente, da tua pesquisa de doutorado, mas tem uma preocupação justamente com esse mundo das redes sociais, da internet, dos compromissos, inclusive, da gente atribuir profundidade histórica a essas questões. De uma certa forma, eu fico pensando que o teu trabalho e esse projeto em especial que você está lançando agora tem a ver com isso, né? Também tem a ver com essa espécie de resposta comprometida com o campo da história, com as nossas questões, para algo que está disseminado e que é interessante, é atraente para muita gente. Então, eu queria que tu falasse um pouquinho agora sobre o projeto Bandidos Célebres, por favor. Bom, Bandidos Célebres é a nossa página no Instagram, que tem, na verdade, tudo isso que a gente está conversando aqui, eu acho que converge um pouco para os objetivos da página, né? Primeiro que a página vai funcionar, de fato, como uma espécie de divulgação, né, dos resultados de pesquisa, a partir dessas novas linguagens, né, da internet, da rede social, do próprio Instagram, de como a gente comunica, de fato, uma pesquisa acadêmica para um público não acadêmico, né? Mas sem perder o rigor, sem perder o método, né? Mas deixando, de fato, exposto o método, né? Também pensando como se faz uma pesquisa em história, né? Uma pesquisa nesse nível, né, de doutorado. E a gente vai cruzar, então, crime, celebridade e espetáculo midiático. Eu acho que tanto o tema da celebridade quanto o tema da criminalidade são temas bastante populares, né? O que eu percebo também a partir de levantamento, de pesquisa, é que ou a gente está falando de crime numa chave muito sensacionalista, né? A ideia do bandido bom é o bandido morto, até que a gente chegue em absurdos como o do Genivaldo, né? Que foi morto aí asfixiado dentro de um veículo da polícia. E tantos outros exemplos, né, Evandro, dessa atrocidade que é totalmente permitida pela maioria da sociedade, porque se trata de um indivíduo desviante, né? Então, ou a gente pensa nessa chave do sensacionalismo, da violência policial, ou então a gente considera o crime, de fato, como um problema do indivíduo, do sujeito. Ele é um criminoso, né? Então, ele vai aí sofrer as consequências disso. Na tese, eu me aproximo da sociologia do desvio, né, do Howard Becker e do Gilberto Velho aqui no Brasil, onde, na tese, eu me concentro mais em bandidos, mas na página do Instagram a gente vai estar pensando nesse espectro um pouco mais amplo, que relaciona o desvio e a possibilidade da celebridade atrelada à transgressão, em diferentes níveis, né? Então, se eu pensar bandidos famosos, hoje, a gente pode falar com qualquer pessoa, ou mesmo quem está assistindo ou quem está ouvindo o programa, com certeza já está lembrando de dezenas de bandidos famosos. A propósito da página, dá um passo atrás, né? Porque a gente já diz, é famoso, é um dado, né? A propósito da página, a gente pensar por que se tornou famoso, né? Compreender qual foi o processo ali que levou determinado indivíduo, ainda que transgressor, ainda que desviante, a se tornar manchete de jornais, né? A aparecer em programas de TV dando entrevista, a virar objeto de documentário, né? A ocupar aí as conversas do supermercado, da mesa de bar, do jantar em família à noite durante meses, né? Então, assim, o objetivo da página é justamente pensar esse passo anterior, né? Qual é o processo histórico por trás da celebrização desses bandidos. Então, a gente trata crime, celebridade, espetáculo midiático, ao mesmo tempo que a gente está abrindo aí, né, o esqueleto, o andaime, como a Silvana, minha orientadora, gosta de chamar, o andaime da pesquisa, né? Como é que a gente chegou nesses resultados? Quais foram aí os autores que balizaram essa reflexão, né? E de que forma a gente consegue, de fato, falar de história na internet, né, a partir de um tema que é tão popular e que muito facilmente cai aí num sensacionalismo, numa conversa crítica, e a gente quer dar esse passo anterior de realmente se perguntar
a partir de um método historiográfico consistente de fontes, de autores, de análise, de compreensão mesmo histórica, né? Porque o Brasil torna célebres tantos desviantes, né? Tantos bandidos e outros sujeitos atrelados aí a outros níveis de desvio, né? Eu acho essa ideia que a sociologia do desvio traz de pensar o sujeito desviante como parte da sociedade, ele não está fora, ele está dentro. Porque para existir o desvio, precisa existir a sociedade que estabeleceu as regras e que disse que quem não cumprir essas regras é desviante. Então, esse sujeito ele está dentro da sociedade. Então, não tem como eu pensar crime que tenha o seu significado totalmente instável, é um significado que precisa ser historicizado sempre. Não tem como eu pensar crime e não tem como eu pensar celebridade fora da sociedade, né? São coisas... Não, elas se comunicam diretamente e elas depõem, inclusive, sobre essa sociedade. Então, esse é o objetivo do nosso projeto. E, claro, a partir da página do Instagram, a gente transformar isso em outros formatos, seja em podcast de storytelling, seja mesmo numa série audiovisual. Então, esse é um primeiro passo, né, na conformação mesmo dessa reflexão a respeito dos bandidos célebres no Brasil e de como historiadores podem lidar tanto com o crime quanto com a celebridade. Sim. O projeto é muito interessante, Ivânia. Realmente muito interessante, por vários motivos. Assim, eu fico, inclusive, muito feliz de poder, de alguma forma, né, a partir desse projeto, colaborar com a divulgação do teu projeto, porque ele é, de fato, muito interessante. Interessante porque parte de uma pesquisa acadêmica, ou seja, você está respondendo a certas questões que são colocadas na universidade, sobre o diálogo, né, sobre os formatos adequados para cada espaço, para a circulação do saber produzido na universidade, e isso é sempre atual, esse é sempre um ponto atual, e a cada nova tecnologia, a cada nova plataforma, a cada nova rede social, isso aí se amplia com um dado da realidade que a gente não pode ignorar, como você disse antes, não dá para a gente fingir que isso não faz parte, não dá para a gente fingir que a questão da celebridade seria supostamente um tema menor para a historiografia. Não, isso está colocado há muito tempo como um tema central. E as questões que envolvem a criminalidade também, não precisa nem falar em termos brasileiros, assim, né? Da própria história do Brasil, toda a violência que está atravessada a sociedade brasileira, né? Então, é interessante por vários motivos, que eu acho que, né, aporta o espaço do Instagram, dessa plataforma, de volta para a universidade, da universidade de volta para uma rede social, tem um jogo, e tem essa possibilidade de diversificar, né, essas formas a partir de uma pesquisa que você passou anos envolvida também com isso, né? Então, agora eu queria, se possível, que você falasse um pouquinho assim da dinâmica para essa primeira etapa da divulgação, como é que vai ser a ideia das postagens, se tem alguma ideia de regularidade, né, sobre isso, assim, sobre como é que vai funcionar o projeto. Bom, Evandra, a ideia é que a gente faça pelo menos 2 posts semanais, né? E a partir desses posts a gente vai apresentando trajetórias, né, desviantes e que ocuparam aí determinado lugar na mídia do seu tempo. O nosso foco não é a biografia do criminoso, nem a história do crime, né? Eu acho que existe já uma série de produções, principalmente produções audiovisuais, contando histórias de crimes brasileiros, aliás, adoro, mas o nosso objetivo é pensar uma construção midiática e visual a partir das imagens que circulam. Então, tem um levantamento de fontes, principalmente de imprensa, né? A partir dessa repetição da escolha de determinada fotografia. Então, a ideia é que os posts apresentem qual foi a fotografia que mais apareceu, né? Quais são os elementos dessa fotografia que se relacionam com outros elementos daquele mesmo tempo, daquele mesmo espaço, daquela mesma sociedade. E como a própria imprensa acabou administrando essa demanda do público por mais imagens, por mais informações a partir desses personagens. A gente vai mesclar com essas publicações sobre os bandidos, a gente vai mesclar com publicações com trechos da minha tese, com trechos de outros autores da celebridade e do crime,
né, da sociologia do desvio. Eu falo dessas 3 áreas, mas aí a cultura visual, você sabe que ela faz um abracinho em todas as áreas, porque é o nosso pano de fundo. E para a gente também estabelecer, né, esse diálogo com a bibliografia, não só com as fontes, mas para a gente estar também divulgando um pouco dessa área como um todo, dessa área de conhecimento como um todo, né? Então, a ideia é essa. Eu adoraria fazer postagens mais frequentes, mas eu faço muita questão de que os posts tenham essa condição, né, de serem posts com um conteúdo de fato bastante denso em relação a esse tema, né? Porque eu entendo que é um tema tanto do crime quanto da celebridade tratado de forma muito banal pelas redes sociais, pela internet, pela própria imprensa em muitos casos, né? Então, como historiadora, como pesquisadora, né, eu acho que vai fazer mais sentido que a gente tenha menos postagens, mas postagens que possam, de fato, comunicar, né, todo esse objetivo aí que motivou a criação da página mesmo. Isso é muito legal também, porque até já que tem uma articulação, né, de uma certa ideia de divulgação científica, é bacana pensar essa ideia de uma periodicidade que é própria de um processo de reflexão mesmo, né? Exatamente. De uma postagem por turno ou diária, não se trata disso, né? É uma reflexão que a gente pode acompanhar aos poucos o desenvolvimento. Isso é muito legal, porque também tem a ver. A própria periodicidade, eu acho que coloca a marca, né? Assim, é um trabalho de pesquisa, orientado em pesquisa, né? E isso demanda tempo de reflexão, de discussão, inclusive com o público, né? Assim, que vai acessar esse conteúdo, né? Isso é muito legal. Então, até tá aqui aparecendo embaixo, né? Nós estamos aqui divulgando também no Instagram, que foi lançado ontem, dia 9 de junho, certo? Isso. Né? @bandidos_célebres. Só buscar, né? Então, no Instagram, a partir desse nick, e pode ser encontrado, então, facilmente o perfil, né? Que começou agora e vai, então, dentro de uma regularidade, né? Inicialmente 2 vezes por semana, um material novo vai chegar lá, né? Exatamente. Excelente, já estou bem curioso para ver esse trabalho e vou divulgar bastante aqui entre o pessoal, os alunos, os colegas, enfim. Bom, agora... E que eu espero também que se torne um espaço de troca, né? De outros pesquisadores dessas áreas também. Isso. O bacana da rede social é isso, a possibilidade de ser uma reunião de pessoas interessadas pelo tema e que podem seguir o perfil e acompanhar a discussão. Isso é bem legal. E os novos formatos que podem se desdobrar, como você disse, né? Outros formatos de trabalho com esse tema que é tão interessante, né? E que é tão histórico, né? É tão histórico e a gente precisa reconhecer isso. E bom, infelizmente nosso tempo tá acabando aqui, né? O tempo da nossa entrevista poderia durar por bem mais tempo, já conversamos por muito mais horas, né, Ivânia? Sim. Mas eu queria fazer uma última pergunta para amarrar essa nossa conversa aqui, né? E a tua contribuição para esse projeto. A última pergunta, que é uma pergunta bastante pessoal, assim, e muito livre, pode ficar bem à vontade para falar aquilo que, enfim, né? Como sempre, né? O que mais fizer sentido para ti. E é uma pergunta sobre sentido. Então, depois que a gente falou sobre a tua trajetória, sobre esse projeto, sobre a história, sobre a vida, de uma maneira geral, na tua opinião, assim, qual é o sentido da história? Um sentido mais pessoal, propriamente assim, mais tu como sujeita histórica mesmo, né? No teu caso particular. E como tu supõe, assim, que esse sentido da história que você percebe na sua vida atravessa de alguma forma as outras pessoas, assim, nesse mundo, na sociedade que a gente pertence. Evandro, eu acho que no nível bem pessoal mesmo, a história, né, foi responsável, é responsável por tudo que eu sou hoje, né, pela minha visão de mundo. Da onde eu vim, né, e aonde eu tô agora, eu acho que esse salto, né, ele só foi possível
a partir do conhecimento histórico, né? Do contato com a universidade, do contato com a possibilidade realmente de desenvolver um raciocínio crítico, de entender aquilo que eu realmente gostava de fazer. E eu acho que isso atravessa a minha vida, porque eu acho que é isso que acaba ficando de mim nas pessoas que me conhecem, nos meus alunos, é esse prazer imenso que eu tenho de falar de história, né? Essa quase ansiedade que eu tenho em relação à possibilidade que as pessoas estudem, que elas realmente avancem, né? Eu acho que a gente nem está falando de dinheiro, não, a gente está falando de uma ascensão social, é uma ascensão social, mas não passa pela via do dinheiro, né? É uma ascensão no sentido de conseguir entender quais são os meus direitos, quem sou eu, né? Quais são os meus lugares de fala nisso tudo, né? O que eu posso pleitear, né? O que eu não devo admitir, né? A que eu não vou me submeter no local de trabalho, né? Em relação a qualquer questão que eu venha enfrentar. Então, eu acho que a história acabou se tornando o meu ponto de vista, né? E a forma como eu cheguei até aqui. E eu não consigo desistir dela, não. A gente vai junto e vai junto até o fim. É isso. Que bom, que bonito, muito bonita a tua resposta. Eu acho que é isso. Eu tenho pensado muito nessas entrevistas, eu tenho pensado muito sobre isso, ouvindo cada fala, assim, sobre o quanto quem passa, assim, né, por um curso de história, faz uma formação com todas as dificuldades que fazem parte do percurso, mas como isso é importante, né? Essa ascensão, assim, como você disse, assim, né? É para além da dimensão material, assim, propriamente financeira, mas não que a gente não devesse, de fato, ser valorizado também financeiramente, é óbvio, né? Exato. Mas eu falo aqui mesmo dessa experiência, né, que foi muito além, assim, desse ganho material, né? No meu caso, é um desenvolvimento pessoal mesmo, né? De se tornar, de fato, uma pessoa melhor e uma pessoa com mais acesso, né? E voltando àquela ideia inicial, cada vez mais um agente de transformação, porque se não for assim, não faz sentido, né? Exatamente. Ivânia, muito, muito, muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço. Foi sensacional, foi realmente muito boa, muito, muito obrigado mesmo. Como eu já esperava, já sabia que ia ser e foi, contigo garantido. E eu queria só reforçar, então, né, o projeto Bandidos Célebres, estreou no dia ontem, quinta-feira, 9 de junho, no Instagram, @bandidos_célebres. Convido todas e todas que assistirem esse vídeo, que nos assistirem, que vão assistir no futuro, que sigam, entrem, né, que estão no Instagram, entrem no Instagram, sigam, acompanhem as postagens, discutam, participem, né? E vamos tentar construir essa rede em torno desse projeto tão interessante. Tá bom? Então, muito obrigado novamente, Ivânia, foi muito, muito bom. E eu quero convidar, então, também, para que todos e todas que gostaram da entrevista e assistiram, que compartilhem, né, divulguem, curtam, tentem divulgar o nosso trabalho também aqui pelo Instagram, pelo Spotify, compartilhando pelas redes sociais, WhatsApp, etc. E a gente volta na semana que vem com mais uma entrevista. Muito obrigado pela atenção de todos e até lá. Valeu!